Olá pessoal, nossa unidade 3.3, hoje vamos finalizar a discussão sobre o construtivismo social, as abordagens epistemológicas, com a prometida unidade sobre epistemologias feministas. Eu sempre coloco esse módulo, embora seja difícil, nas disciplinas, inclusive na graduação, porque apesar de ser discussões bastante avançadas para uma disciplina introdutória, que é só um módulo dedicado à filosofia da ciência e tal, mas eu acho a contribuição feminista epistemológica do século XX uma das grandes contribuições ao pensamento, assim. Acho que foi um grande momento, assim, de contribuição importante na discussão sobre o que é objetividade, o que é subjetividade, o que é verdade, e acho que para um divulgador isso é realmente muito crucial, para não cair naquelas armadilhas de determinismo, simplismo, reducionismo, etc. Então, independente de vocês concordarem ou não com essas posições feministas, que vocês vão ver daqui a pouco, são posições bastante construtivistas, né? Mas é importante saber que existe essa discussão e é importante para também não transmitir a ideia de que a força da ciência estaria supostamente apenas na dimensão de objetividade, sem a gente entender o que é essa objetividade por dentro, tá? De onde que ela vem. E, enfim, vamos ver daqui a pouco que tem uma discussão interna no próprio feminismo, não tem uma posição única, por isso eu falei epistemologias no plural, tem uma briga, inclusive, entre diferentes pensadoras sobre como abordar a questão, mas, a meu ver, o grande valor das epistemologias feministas como um todo foi a busca de uma posição que não seja nem a do indutivismo ingênuo, né, como a gente descreveu ele na aula de filosofia, ou seja, nem pensar uma objetividade como uma caixa preta. Bom, o mundo é objetivo porque é objetivo. A ciência funciona porque funciona. E funciona porque ela consegue, de alguma maneira, não bem clara, refletir, espelhar, representar esse tal de mundo objetivo lá fora, imutável, eterno, etc, etc. As feministas se perguntam como não fazer isso, porque isso tem uma série de limitações, várias das quais a gente já viu, mas também como não fazer a outra coisa, né? Que elas também consideram extremamente típica do pensamento masculino ocidental, que é cair no relativismo, no construtivismo, ou seja, todas as formas discursivas que tentam construir uma realidade são igualmente válidas, né? As feministas tentam buscar um ponto, uma perspectiva, que vamos ver que algumas delas chamam de perspectivas parciais, outras chamam de saberes situados, aonde o conhecimento é objetivo, só que é objetivo de uma maneira mais clara e diferente que a objetividade classicamente entendida pela ciência moderna, que simplesmente se fundamenta na hipótese de um mundo externo inconhecível, mas que a ciência consegue representar de maneira fiel e imparcial. Tá? Então, como exemplo dessa discussão feminista, eu escolhi o Manifesto Cyborg, que é um texto seminal, como se diz, né, fundador de uma série de discussões importantes, e porque apesar de ser um texto difícil, ele é escrito em formato legível, simples de ler, diferente de outros artigos de epistemologia. Tá? Antes disso, né, queria dar uma ideia do contexto em que isso acontece. Tá? Então, desde a década de 70 e 80, tem uma discussão muito grande entre cientistas mulheres, muitas das quais vinham das ciências biológicas, mas tem algumas físicas também, sobre exatamente por que como a ciência, ao mesmo tempo, consegue ser objetiva, no sentido de intersubjetiva, ou seja, a ciência de alguma forma constrói teorias e hipóteses que funcionam, que são válidas para vários sujeitos, tanto mulheres quanto homens, né, em vários países e culturas, ou seja, ela tem um caráter de universalidade, de ahistoricidade, não é só historicamente situada, mas ao mesmo tempo, né, as cientistas mulheres detectaram rapidamente que a ciência consegue produzir isso, um conhecimento aparentemente sem gênero, sem ideologia, sem corpos, mas a partir de fundações que são fortemente
marcada pela história, pela cultura e, sobretudo, pelo machismo. Então, Evelyn Fox Keller, por exemplo, escreveu um livro sensacional no final da década de 70, que chama Gender and Science, onde ele analisa, tem até um capítulo tipo psicanalítico, faz uma psicanálise do cientista macho, em que eu me reconheci muito, por sinal. Então, embora aquela linguagem do feminismo psicanalítico seja meio ultrapassada hoje, eu acho que ainda está válida aquela análise. Mas, sobretudo, nesse livro, ela faz uma análise minuciosa da discussão dos fundadores da ideologia da ciência moderna, por exemplo, Francis Bacon, e mostra como a ciência, desde o seu surgimento, não só está totalmente atrelada a metáforas sexuadas, de tipo machista, em que a natureza ela é objetiva porque ela é mulher, ela é um objeto, ela é passiva porque ela é mulher. E a ciência é masculina porque é uma atividade de desvendar, de penetrar, de violar os segredos da natureza. Não só ela analisa essas metáforas muito minuciosamente, como mostra que a própria metáfora do estupro está no centro da fundação até epistemológica e metodológica da ciência moderna. Tá? Ela mostra como Francis Bacon diz que o saber aristotélico, a maneira de produzir conhecimento científico dos gregos, é efeminada e que a ciência moderna seria o parto masculino do tempo. Tá? Ou seja, o tempo engravida, mas é macho e pare um outro macho que é a ciência moderna. A ciência moderna é macha porque ela penetra e viola a natureza, que não quer se deixar violar, porque ela é selvagem. A natureza não quer desvendar seus segredos para o homem. E a ciência tem essa função de, à força, extrair os segredos da natureza, tirar os véus, né? Deixar nua a natureza e dominá-la. Tá? Ela faz uma análise muito forte de como esse projeto de conhecimento está atrelado a um projeto de dominação e controle. O Francis Bacon chega a dizer que a ciência é o império do homem sobre a natureza para alcançar todos os possíveis objetivos. E que esse império do homem sobre a natureza para alcançar todos os objetivos se dá a partir do estupro, de dominar a natureza, violá-la para reconduzi-la, ela que seria uma fêmea selvagem, para reconduzi-la a um casto matrimônio com o homem. Então, obviamente, o Bacon não é o único pensador que funda a ciência, mas a Fox Keller dá uma ideia de como essas ideias sexuadas, essas metáforas sexuais, fossem muito fortes no século XVII e que moldaram boa parte da maneira de se pensar as funções, os objetivos e, em parte, até o próprio método científico. Então, a grande dúvida é, bom, mas se a ciência nasce desse jeito para fazer essas coisas, por que ela é universal? Por que ela funciona? Por que o avião ser um xamã, uma mulher sobre ele funciona se a ciência está marcada por um pensamento tão parcial, né? Por que ela é objetiva e ao mesmo tempo não é? Então esse é o grande debate. Esse se insere num debate que vem desde o começo das ciências sociais. Desde que a filosofia do conhecimento surge, a sociologia e a antropologia surgem, essa é a grande pergunta. Como o conhecimento pode ser ao mesmo tempo inevitavelmente enraizado na subjetividade das pessoas, mas alcançar esse voo, né, dar esse pulo de virar válido para todos, tá? Então, a discussão feminista oscila entre uma grande formulação, uma das mais importantes, que é da Sandra Harding, que é a chamada epistemologia standpoint. Tá? Ela diz, todo conhecimento é contingente, é histórico. Tá? Depende dos sujeitos conhecedores. Todo conhecimento é um ponto de vista. Porque os sujeitos que produzem conhecimento são socialmente situados e enxergam algumas coisas assim, outras não. A gente já viu, né? Como que até a percepção das cores ou das relações ou de maneira de classificar e tal depende fortemente, de fato, da situação social do sujeito, né? Então as perspectivas são parciais. Tá? A Sandra Harding diz, mas, tem sempre o mais nessa discussão da socialmente construído, o ponto de vista da mulher, esse standpoint, esse ponto de onde ela se levanta, né? E também dos outros grupos oprimidos, é um ponto de partida vantajoso, tá? Para formular boas questões e boas perguntas. Então, é um ponto de vista vantajoso para uma ciência melhor. Tá? Toda a ciência, então, ela alcança a intersubjetividade, mas a partir de perspectivas parciais, enxergando algumas coisas assim, algumas não,
condicionada, né? Então, por muitos séculos, você pode estudar o chimpanzé sobre a busca ao macho alfa, porque está com a ideia preconcebida de que o chimpanzé é nosso modo natural de vida, né? Então nós prevemos que ele então tem que fazer guerra, o macho quer dominar as fêmeas, assim por diante, e por décadas você vai enxergar só isso na biologia dos primatas, e até que as mulheres viram primatólogas e descobrem também outras coisas, por exemplo, que os bonobos resolvem o conflito fazendo sexo e não fazendo guerra, por exemplo, que o macho alfa não tem. E o bonobo é geneticamente mais perto da gente do que o chimpanzé. Então, o ponto de vista te faz descobrir outros hormônios, outras relações, outras coisas igualmente objetivas quanto antes, né? Mas afunilado em outra direção. Então ela diz, existe um ponto de vista privilegiado. Todo conhecimento é parcial, mas alguns pontos de vista te permitem enxergar melhor. Tá? E ela acha que esse melhor é o ponto de vista dos oprimidos, né? Em particular das mulheres. Tá? Mas aí surge essa discussão gigante. As próprias feministas, por exemplo, a própria Evelyn Foss-Keller, bióloga, diz, mas se todo conhecimento a gente vai dizer que é enraizado, corporificado, ou seja, depende de que corpo temos, de negro, de mulher, né? E portanto parcial, nós temos que tomar muito cuidado, diz Evelyn Foss-Keller, porque se definimos, se discutimos, se contamos a ciência como a história de um mero produto social, então a ciência se dissolve na ideologia, ou seja, caímos no relativismo. Então qualquer afirmação científica vale tanto quanto outras, tá? Não tem mais um critério bom de objetividade e de verdade. Então as feministas desde o começo estão atentas às duas polaridades do tema. Tá? A entender que não podemos ser naif em definir a ciência como intrinsecamente, automaticamente objetiva universal, porque ela vem de um método, vem de um ponto de vista muito específico, tá? E particularmente muito atrelado às relações de poder e de dominação, por isso a ciência por muito tempo é racista e dá fundações científicas ao racismo, né? Por exemplo. Então elas dizem, não podemos ser isso, não podemos aceitar essa ciência ingenuamente objetiva, universal, de um jeito que a gente não quer ver por dentro, né, como ela é feita, de onde vem, mas também não podemos cair em ver a ciência apenas como um discurso qualquer como outro, um discurso, uma retórica de poder como qualquer outra. Tá? Tem alguma coisa, né, entre esses dois polos que a gente tem que conseguir salvar. Tá? E isso é sensacional, essa afirmação das epistemologias feministas, porque desde o começo das ciências sociais, como eu falei, nós tivemos um problema, um dilema de todos os grandes fundadores das ciências sociais. Gigantes do pensamento caíram nesse buraco de não saber como resolver o problema da objetividade do conhecimento, porque acabaram de descobrir sua construção social. Então, o Marx é um exemplo belíssimo. Toda a reflexão do Marx sobre ideologia demonstra isso. É impossível ter um pensamento humano desenraizado da realidade social. É impossível você conhecer sem partir de um ponto de vista, portanto, parcial, subjetivo, não tanto subjetivo no caso do Marx, mas de classe, por exemplo, ideológico. Tá? Então, o Marx insiste muito, tá? A mudança social não vem do céu para a terra, não são as ideias que mudam o mundo, porque as ideias são ideologias. Elas dependem, são fortemente condicionadas, produzidas da terra para o céu, de baixo para cima, pelas nossas relações sociais. Diz o Marx, o conhecimento, tá, é uma produção social da consciência. O que temos na cabeça, nossos pensamentos, representações, morais, ideias políticas, vêm da nossa maneira de sobreviver, das necessidades objetivas, né, de que tipo de relações nós temos que dar entre nós, homens e mulheres, para conseguir sobreviver em determinado ambiente, em determinado momento histórico. Então, se você tem uma sociedade que para sobreviver precisa coletar um monte de raízes e caçar mamute, por exemplo, o tipo de relações que você precisa e inevitavelmente tem para conseguir matar um mamute, tá? Leva a determinado tipo de religião, determinado tipo de produção de conhecimento, determinada epistemologia. Então, Marx é um dos primeiros, junto com Durkheim, a mostrar de maneira muito forte, com dados empíricos muito fortes, arqueológicos, etnográficos muito fortes, que o conhecimento é sim produzido socialmente.
ele depende fortemente da estrutura social, tá? Mas aí, como que você vai dizer, como Marx quer dizer, que o materialismo dialético, né, a concepção materialista da história é uma ciência? Como você vai dizer que cientificamente você está mostrando como vai funcionar a mudança social, que é o que Marx quer fazer, se você acabou de dizer que todo conhecimento é ideológico? Tá? A saída do Marx é, a meu ver, né, à luz de hoje, bem ingênua dizer, bom, todo conhecimento é ideológico, menos um, tá? Ou dos proletários, que é a concepção materialista da história, ou seja, dele. Então, todos os conhecimentos são parciais ideológicos, mas tem um que é universal, o mel, né, diz o Marx, o que eu descobri, né, as leis dialéticas da história. Por que o mel é bom e os outros são parciais? Porque o mel está atrelado à única classe que tem a capacidade de ver o universal e não o particular. O proletário, diz ele, é o ser tido arrancado de qualquer traço de humanidade, de direito humano, né? Ele é a classe universal. Ele não é vítima de nenhum espelho ideológico quando toma consciência de classe, obviamente, né? Então, a classe trabalhadora, quando é explorada e não se dá conta de ser explorada, reproduz a ideologia dos dominantes, tá? A ideologia burguesa. Então, a classe trabalhadora pobre tende a votar no cara que explora eles, no patrão, na ideologia do patrão. Mas, diz o Marx, né, com uma série de análises, que não vamos entrar aqui, não é um curso de sociologia, né, o próprio decorrer inevitável do processo de industrialização, pós-industrialização e da Bolsa, leva inevitavelmente, na opinião dele, né, na análise dele, o proletariado tomar consciência de classe. Nesse momento ele vai enxergar a realidade como ela é. Diferente da burguesia, da aristocracia, das outras classes, que são vítimas de sua própria ideologia, não conseguem enxergar o mundo por fora dela, o proletariado consegue. E a ciência, então, que descreve essa visão objetiva é a concepção materialista da história, o materialismo dialético. Então é uma solução meio bizarra, se vocês forem pensar, né? Você acaba de mostrar que não tem como você ter um conhecimento um para um, automático, objetivo, universal da realidade, mas para sair do relativismo, né, para não cair em dizer, bom, então é impossível fazer ciência, né, você vai dizer, não, mas tem uma ciência possível, é só a minha. E em certa medida, né, o Durkheim cai na mesma dilema, tadinho, né? Ele diz, né, o conhecimento funciona de uma maneira também inevitavelmente enraizada na sociedade, porque o Durkheim vai dizer todas as percepções físicas, todas as sensações, ou seja, a única ponte que nós temos para ver as árvores, os bichos, os animais, né, a única ponte entre nós e essa tal de natureza externa são nossos sentidos, que, portanto, são subjetivos. E nisso ele reproduz o Kant, essa é a ideia do Kant do conhecimento, né? Tem uma parte inevitavelmente do sujeito, que são as sensações físicas, e tem uma parte que para Kant é universal, que são as categorias a priori, que garantem então que a ciência seja universal. Por quê? Porque as sensações podem ser subjetivas, mas a maneira em que a nossa mente organiza e classifica elas, de acordo com o tempo, com o espaço, com similitude, diferença e tal, essas são universais, são embutidas na mente humana de forma igual para todas as pessoas. E, portanto, a ciência é possível graças à universalidade dessas categorias que são a priori, ou seja, não depende de nós. Tá? E o Durkheim diz, sinto muito, o Kant não se deu conta que as percepções são subjetivas sim, mas essas categorias que eles acham ser universais a priori, não são a priori, não são universais, são categorias sociais, tá? É o pensamento social coletivo. Quem te ajuda a categorizar e a enfiar na cabeça no lugar certo todas essas percepções aparentemente caóticas e subjetivas é a sociedade. Não é algum misterioso elemento inato que está no cérebro que é universal para todos. É a sociedade que desde criança te inculca as maneiras de classificar as coisas. O que é puro, o que não é puro, o que é nojento, o que é gostoso, o que é bonito, o que é feio. É a sociedade que te dá isso, não é universal. Então o Durkheim, tal como Marx, mostra a inevitabilidade do conhecimento ser socialmente situado e como que ele sai, então, de dizer, bom, então todos os conhecimentos são iguais, são diferentes, mas com o mesmo valor. Como que eu vou dizer que tem uma ciência que consegue
passar as ilusões e produzir um conhecimento universalmente válido, tá? E ele dá até exemplos, né, dessas categorias não universais e não a priori, né? O apriorismo kantiano, que vê o conhecimento montado no empírico com categorias, né? Sensações mais categorias universais. O Durkheim vai dizer, bom, a ação direta dos objetos sobre nossa mente gera estados individuais mentais, tá? Então é subjetivo a primeira parte do conhecimento, que é a empiria, e as categorias são representações coletivas, são estados mentais de grupo. Depende da maneira em que o grupo é fundado e, sobretudo, como é organizado. Quais são as instituições, ou seja, o que instituímos, né, fixamos como grupos, como normas nos grupos sociais. E o Durkheim, aqui esses slides vocês vão receber, então não vou comentar todos um por um para deixar as aulas mais enxutas, tá? Porque eu sei que é cansativo assistir vídeo. Então não se prenda a esse texto denso porque vai receber em PDF, tá? Mas, né, o importante é isso, né? As leis, a moral, o pensamento científico, todos eles têm a mesma origem, tá? Que é o pensamento religioso, tá? Não tem uma distinção, uma corte, uma revolução, algo que totalmente separa a produção de conhecimento dessas outras dimensões de organizar as percepções com base no belo, no feio, no justo, no errado. Então, moral, religião e ciência têm a mesma raiz, que é essa inevitável necessidade e essa inata, sim, capacidade, tá? A inata capacidade de organizar tudo isso, e moral, religião, conhecimento, etc. Mas o que não é inato, portanto não é universal, é o como disso, tá? Todos os seres humanos nascem com a capacidade de categorizar, de classificar, mas o que consideramos assustador ou fofinho, o que consideramos nojento ou bom, não depende só da biologia, depende em parte da biologia, obviamente, né? Tem algumas características físicas, alguns sabores, por exemplo, são universais, outros sabores não. Né? Alguns sabores não são universais, mas são geneticamente determinados. Por exemplo, para mim o coentro tem sabor de sabonete. E para muitos brasileiros ele é gostoso. Isso é genético, não é cultural, por exemplo. Mas enfim, o Durkheim diz que tem uma componente, tá, que é cultural, que é estruturalmente embutida nas normas e nas coisas que as famílias inculcam para as crianças quando são pequenas. Tá? Então, quais são essas categorias que são representações coletivas, que não são universais? Até mesmo, diz o Durkheim, o espaço, o tempo, a causalidade, a direção, a força, a ideia de gênero, espécie biológica, né? Ou seja, como classificamos os bichos. Ele vai pegar muito dado etnográfico, especialmente do continente oceânico, que na época estava muito sendo coletados, né? E faz vários exemplos de como a estrutura social afeta profundamente essas categorias. Ele chega a dizer, né, que a sociedade que produz o conceito de espaço e de tempo, tá? E que esses contatos são modelados para reproduzir a estrutura da sociedade. Se a sociedade é dividida em dois clãs, você vai ter uma maneira de classificar as coisas profundamente binarizada. Se a sociedade é politeísta, tem muitos espíritos, você vai ver uma maneira totalmente diferente de classificar os animais. Ou seja, diz ele, basicamente, né, que os imperativos do pensamento, ou seja, as categorias que nós achamos universais e que nos ajudam a classificar todas as nossas sensações, portanto fazer ciência, são o outro lado da medalha dos imperativos da ação, ou seja da moral. Tá? Como nós devemos comportar, que é a sociedade que nos ensina, nós molda a maneira em que nós achamos que objetivamente o mundo é. Tá? E isso, né, ele mostra também a função disso. Né? O fato de nós conseguimos pensar só dentro do esquema das normas e da moral da nossa sociedade é fundamental para a própria estabilidade social. Então, como é possível a ciência existir se isso é o que o Durkheim acaba de dizer? Durkheim é um positivista, então não só acha que a ciência pode existir, como acha que ela é a única forma sólida, universal de conhecimento. Como que ele consegue, né, conciliar isso? Né? Todo conhecimento vem disso, é social, não é subjetivo, é social, não depende de mim, depende só da estrutura social, mas a ciência positiva é objetiva universal, tá? Como ele consegue dizer isso, tá? Ele chega até a mostrar
De onde que vem cada uma dessas categorias que o Kant achava ser universais? Ele diz que a maneira de classificar espécies biológicas, classes biológicas, vem da maneira em que nossos grupos humanos estão organizados entre si, entre superiores, inferiores e assim por diante. Que o tempo nós vem direto do ritmo da vida social. Quais são os ritos que marcam o fluxo do tempo agrícola, por exemplo? Então, sociedades de determinada estrutura social, com determinadas maneiras de produzir agrícola, vão ter um tipo de calendário cíclico. Outra sociedade vai ter um fluxo do tempo, como a gente discutiu nos romanos, que desce. O tempo faz as coisas piorar, tá? Degenerar. Outra sociedade ainda vai ter o nosso tipo de tempo que em vez sobe, né? O progresso, o mito do progresso. Então, os mitos e os ritos constroem nossa maneira de organizar as coisas no tempo, tá? De maneira assim, assim ou assim. O espaço vem de como ocupamos o território. Se é por caça, se é por coleta, se é por construir cidades ou metrópoles, muda a nossa maneira de conceber o espaço. O conceito de força, que é central para a física, tá? Ele mostra como que está fortemente vinculado contigo, é muito parecido com o mana, né? Ou seja, as forças coletivas, tá? Que são projetadas em objetos. Tá? E a causalidade, né? Vem da percepção de todo o grupo social, quando começa a se estruturar, de que existem forças ativas que não dependem de nós. Tá? Isso que leva a mente a conceber o conceito de causalidade, de causa e efeito. Né? Se dá conta que eu não posso decidir tudo. Tá? Que às vezes eu quero comer e não tem comida. Que às vezes eu estou passeando e vem a chuva, vem um raio. Existem forças ativas no mundo não dependentes da minha mente. Então existem causas que fazem algo acontecer, um incêndio e tal. Tá? Então essa ideia de causalidade, diz o Durkheim, paradoxalmente, né, a causalidade científica nos vem da mesma raiz que leva ao pensamento mágico. Porque é justamente a ideia de causas que inevitavelmente levam a efeitos independentes da minha mente, da minha vontade e subjetiva, é que é ao centro do pensamento mágico. Tá? Aquela ideia de se eu fizer isso, do que esse jeito, dessa receitinha, vai acontecer isso? A pessoa vai se apaixonar por mim, eu vou ganhar poder? É o pensamento mágico, é a ideia de causa e efeito objetiva levada ao extremo, tá? Em determinado contexto social. Tá? Mas enfim, como que o Durkheim então vai resolver essa dilema, tá? De construir uma ciência realmente intersubjetiva e não dependente de uma sociedade só, tá? Se ele acaba de mostrar que isso aparentemente é impossível, tá? E a ideia dele é basicamente que para aí, deixa eu falar. Não está aqui, mas enfim. A ideia dele é de que tem um descolamento, todo conhecimento é socialmente produzido, mas tem um conhecimento que não vem da sociedade. E ele é o único que, portanto, pode ser universal. E esse é o pensamento positivo. Ou seja, os cientistas ocidentais europeus, para Durkheim, os brancos, tá, conseguem sair de sua sociedade. A característica do sociólogo, diz ele, é a de que, ao ver todas as sociedades, tá, de fora, analisar cientificamente, ser treinado por analisar a estrutura de cada sociedade, permite que o pensamento dele se descole de sua própria sociedade e passe a ser objetivo universal. Tá? De novo, eu acho uma solução bastante ingênua. Então, Marx vai dizer, todo conhecimento é relativo, ideológico, menos o que eu acabo de inventar. Tá? O método dialético. Por que, que é menos que o meu? Porque o meu vem do proletariado, que é a única classe que tem visão universal das coisas. O Durkheim vai dizer, todo conhecimento é socialmente situado, menos o que eu acabo de formular, que é o método sociológico que eu acabo de formular. Por quê? Porque o meu método é positivo. Tá? E o positivismo não é de nenhuma classe social, não vem de nenhuma sociedade, ele é objetivo. Então você vê que ele sai, né, esses grandes gigantes do pensamento, sai de uma maneira meio, eu acho, né, meio ambígua da coisa. Tá? Não vou entrar em outros detalhes, mas outra grande figura, né, chamado Karl Mannheim, ele até funda a disciplina, a Sociologia do Conhecimento. É ele que inventa essa. Tá? E ele chega a outra coisa, ele saca o defeito da conclusão do Marx. Tá? O Mannheim é uma figura interessante porque ele escreve livros sobre ideologia, ele se apropria totalmente do marxismo, mas ele não é marxista.
Então, os marxistas acusam ele de ser um liberal ideológico, né, burguês, e os conservadores acusam ele de ser comunista. Na verdade, ele não é nem uma coisa nem outra. Ele era um católico, e a ideia dele é, Marx acertou em mostrar também como o conhecimento é produzido socialmente, mas errou a solução de achar que o proletariado não tem ideologia, os outros têm. Ele diz, o trabalhador também, tá, tem uma visão, uma perspectiva ideológica tal como a burguesia, qualquer outra classe social. Então ele vai dizer, o conhecimento, porém, universal é possível, sim. Qual que é a solução dele? Os católicos, porque ele é católico. Então ele vai dizer, então, mais simplificando, ironizando, mas esse é um grande pensador, tá? Os livros dele são muito importantes. Mas, a meu ver, são mais importantes no começo do que no fim, igual o do Marx, igual o do Durkheim. Né? O pensamento deles é mais importante nas bases do que nas conclusões. A conclusão do Mannheim é, bom, todo grupo social tem uma visão ideológica. Não tem como. A ideologia é a visão que um grupo social tem. É isso. Então, o proletário também. Mas existem visões não ideológicas de pessoas que não pertencem a nenhum grupo social. Se você pertence a um grupo social, você tem uma visão parcial da sua sociedade, que te inculcou valores, te inculcou maneiras de ver o mundo. Mas se você não pertence a nenhum grupo, tá? Quem que é que não consegue não pertencer a nenhum grupo social? Diz o Mannheim, o intelectual católico. Tá? Porque o catolicismo te dá valores universais, não parciais, diz ele, e porque ser intelectual te permite fazer essa mediação. Tá? Ver de fora os valores de cada um é melhor que pegar o melhor de cada um. Então você consegue construir valores ideais e pontos de vista privilegiados, tá? Porque não se deixa influenciar por esses outros fatores. Então, vocês veem que de fato todo mundo saca esse problema da relatividade do conhecer, ou seja, conhecer é relativo a de onde você olha o mundo, mas ninguém consegue achar uma solução de por que então, né, sei lá, um avião funciona, a bomba atômica funciona, a ciência consegue prever, tá, eclipse, posição de partícula, até alguma coisa objetiva na ciência que eles conseguem entender pouco. Tá? A parte construída eles conseguem entender bem, a parte universal não conseguem entender. É aí que vai, no século XX, no final do século XX, a meu ver, chega a contribuição feminista. A meu ver, embora a, a epistemologia standpoint insista nesse ponto de que cada perspectiva é situada, tá? Cada saber é parcial, tá? Mas ao dizer que não é classe social, ou seja, a maneira de produzir comida que te leva a uma visão melhor que os outros, que não é ser católico ou ser intelectual ou ser positivista que te leva a ser mais objetivos que os outros, tá? Mas é a sua posição nas relações de poder, e eu acho que isso já é uma contribuição sensacional, tá? Ou seja, permite ver que a perspectiva é sempre parcial, incluindo a das mulheres, tá? Mas que o que faz uma perspectiva ter um ângulo de visão mais interessante ou menos interessante, mais estrito, mais amplo, não é a forma como você produz, com base no salário, ou com base na escravatura, ou com base em outra coisa. Não é sua posição de valores morais, se é católico, uma vez que é outra coisa. Ou se não é seu nível de conhecimento, se é intelectual, tá? Mas é aonde você está nas coordenadas de opressão, tá? Essa é uma primeira coisa, ou seja, valoriza as perspectivas de grupo, né, desprivilegiado, desvantajado. O agente epistêmico ideal é o sujeito condicionado para as experiências sociais da opressão. Tá? Essa posição é meio, se você for ver, maluca, né? Por isso que está original. Porque normalmente você tende a atribuir mais capacidade de ser objetivo às pessoas que estudaram mais, que têm mais conhecimento, que são mais ricos, que são aristocratas, né? Todas as sociedades ocidentais falaram que o cara que sabe mais é o cara que está no topo. Tá? O rei sabe tudo, ele é sábio. Tá? Enquanto for sábio, a gente obedece. A gente detroniza o rei quando ele não é sábio. Aí cortamos a cabeça dele. Então, essa ideia que o saber está em cima, tá? O saber melhor, o objetivo está em cima, é só o padre que sabe, que pode interpretar a Bíblia para mim, é só o Papa que é inspirado por Deus, é só o rei que pode governar de maneira sábia, porque só a aristocracia tem conhecimento, né? O presidente analfabeto não vai governar bem, toda essa ideia, tá?
de que os que conseguem conhecer algo bem são os que estão em cima, tá? Ou que se libertam das amarras ideológicas, como no caso do Marx, é aqui invertida na epistemologia feminista. Tá? É justamente porque eu estou com o pescoço pisado pelas botas dos outros e que eu enxergo de um jeito que ninguém enxerga. Eu enxergo as causas, os efeitos, as relações de um jeito que ninguém consegue enxergar. Porque os outros, ao fazer a coisa errada achando que está certa, cegam seu ponto de visão. Então, um ponto cego gigante epistemológico. Tá? O Davi Yanomami me falou a mesma coisa uma vez que veio aqui no FMG conversar comigo, que estava diretor de divulgação científica, sobre como construir, né, museus de divulgação para os brancos do conhecimento indígena. E ele falou, a gente tem muito conhecimento, mas não temos como contar. Nós precisamos de vocês para contar nosso conhecimento. Porque a nossa garganta tem uma bota pisada em cima dela. É a bota do branco. Então nós não conseguimos nem levantar a cabeça, mas nós vemos muitas coisas que vocês não veem. Então é muito legal como de toda outra trajetória, né, uma grande liderança, um grande xamã Yanomami vem me dizer algo que parece muito isso. Tá? Deixa fazer o standpoint, deixa eu levantar dessa posição esmagada pela bota para eu te poder contar o que dava para enxergar daquela posição. Tá? Então, o feminismo diz, ao desvincular o conhecimento de um ideal, de uma verdade absoluta e unitária, de um consenso universal, nós abrimos a porta para mostrar que o conhecimento nunca é apenas contemplativo, nunca é apenas reflexão, espelho, representação meramente objetiva dessa misteriosa realidade externa que ninguém, na verdade, pode saber o que é. Tá? Ele é sempre ativo. Tá? Ele é objetivo porque constrói o conhecimento a partir de um ponto de vista com objetivos, com atividade, por exemplo, ponto de vista das mulheres. Tá? Então, a contemplação leva àquele mundo medieval, de onde a ciência veio, em que o ser superior, ou não servo, ou não escravo, é o cara que não faz nada de ativo, nada de prático. É o cara que contempla a criação divina e desvenda a sua ordem. Tá? Então, a ciência é denunciada pelas feministas como tendo essa raiz, fortemente europeia, fortemente elitista. Elas dizem, se a gente se deixar abertos a essa ideia de conhecimento, na verdade é ativo, é um tipo de ação, não é um tipo de reflexão, de percepção de espelho, nós conseguimos fazer uma ciência melhor. Né? E, sobretudo, nós conseguimos entender melhor como a ciência funciona, aquela que já existe. Tá? Então, essa é a ideia, basicamente, né, do feminismo. Agora, tem muita crítica entre as próprias feministas. Então, eu vou pegar hoje aqui a dona Haraway, né, que fala da perspectiva parcial dos conhecimentos situados, dos saberes situados. Ela diz que, em certa medida, o perigo dessa ideia da standpoint epistemology, né, das discussões feministas anteriores, é como não cair no relativismo. Se toda construção, mesmo que a partir do ponto de vista do oprimido, que toda construção é situada, como podemos dizer que todas não valem o mesmo? Porque a gente pode, por exemplo, não aceitar a mutilação da genitália feminina, que, por exemplo, no Nordeste africano é muito praticada. Aquele é um conhecimento tradicional que prevê que isso seja feito. Como que a gente vai se recusar a aceitar aquilo como viável, como sensato, se a gente diz que todo conhecimento situado tem valor naquele contexto? Tá? Então, é perigosíssimo o relativismo, se vocês forem pensar. Tá? E a dona Haraway diz, o relativismo é uma maneira de estar em lugar nenhum, tá? Ao mesmo tempo em que se diz estar em todos os lugares igualmente. Tá? Ou seja, é negar a responsabilidade da investigação crítica. Ela diz que o relativismo é o outro lado da medalha da totalização. Os dois são pontos de vista tipicamente masculinos. Tá? A visão da ciência como universal objetiva, totalizadora, te promete a visão de todos os lugares a partir de lugar nenhum. Né? Ela diz, o Marx, o Durkheim, todos esses machos, a única solução que eles tiveram para dizer que a ciência pode existir é se colocar em lugar nenhum. Falar, eu consigo ver tudo porque eu não faço parte de nenhuma classe social. Tá? Eu consigo ver tudo porque o cientista não faz parte de nenhum grupo, não é vítima de nenhuma ideologia. Então ela diz, essa visão totalizante é tão macha, tá? De achar que o seu olho pode ser o único olho capaz de estar em lugar nenhum, fora do corpo, né? Fora do mundo social,
quanto o relativismo. O relativismo também, ao dizer que tudo vale igual, tá? Desiste de uma perspectiva ativa e parcial real. Tá? Ao relativizar tudo, não vai entender realmente o que significa perspectiva parcial, que tem valores, tem hierarquias, tem classificações. Tá? Então, o relativismo e totalização são visões de lugar nenhum. E o feminismo, como política da interpretação, como política, diz ela, das vozes hesitantes, do entendido parcialmente, do conhecido imperfeitamente, o feminismo como produção de um conhecimento que é contestável e contestado e que aceita a responsabilização, né, a accountability, propõe outra coisa. Então, vamos mostrar agora um pouquinho no Manifesto Seborg como que ela situa essa discussão. Vou botar só pausa um momentinho e retomar já.